Então, o que é pecado, né? Pecado é rejeitarmos ou ignorarmos a Deus no mundo que Ele criou, rebelando-nos contra Ele e vivendo sem tê-lo como referencial em nossa vida. Não sermos ou fazermos o que Ele requer em sua lei, o que resulta em nossa morte e na desintegração de toda a criação. 1 João, capítulo 3, no versículo 4, diz o seguinte: qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa manhã, nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela graça que nos alcançou, que é o teu evangelho, que tem tocado em nosso coração, que tem nos movido em tua direção, que tem nos atraído até o Senhor, pela fé que tem sido gerada em nosso coração por meio do teu Espírito Santo. E nós te pedimos que nessa manhã o Senhor venha falar por meio da tua palavra conosco, ensinar-nos, Senhor, de acordo com a tua vontade, que a tua lei, Senhor, possa ser escrita em nosso coração, que a tua palavra possa ser escrita em nosso coração, e que venhamos reconhecer a nossa dependência em ti e vivermos de acordo com a tua vontade, de acordo com o desejo do teu coração, a essência daquilo que o Senhor nos criou, viver a plenitude para aquilo que o Senhor nos criou. É o que nós te pedimos, crendo que tu és poderoso para fazer, em nome de Jesus. Amém e amém. Então hoje a gente está nessa, né? O que é pecado? Eu estava, até agora há pouco, a Cátia estava escutando o pastor... Sim. Não. André Valadão. André Valadão, ele está fazendo sucesso com as perguntinhas dele no Instagram, né? Onde as pessoas perguntam, é pecado isso, é pecado aquilo? E coisas, enfim, do cotidiano da vida, né? E as pessoas perguntando, e ele sempre tem uma resposta, por muitas vezes engraçada, então fica divertido de você ouvir, assistir, né? Tudo que ele tá passando ali. Mas hoje a gente quer se aprofundar um pouquinho mais nesse tema. Conta a pergunta. E talvez a gente tentar, por meio disso, desse estudo de hoje, responder isso de uma forma um pouco mais profunda e que talvez nos ajude a imaginar e a responder as questões da vida em relação ao que é pecado, né? O Oswald Chambers, que é um teólogo que comenta essa pergunta, ele vai dizer o seguinte: o pecado é uma relação fundamental, não é fazer a coisa errada, é ser errado, ser deliberadamente e enfaticamente independente de Deus. E olha o que ele vai dizer: a religião cristã baseia tudo na natureza positiva e radical do pecado. Outras religiões falam de pecado, mas só a Bíblia trata do pecado. A primeira coisa que Jesus enfrentou nos homens foi a hereditariedade do pecado. Lembra que a gente falando sobre isso? Falamos sobre isso, inclusive, em algumas aulas anteriores. A hereditariedade do pecado, o que é? Lá de Adão, nós herdamos em nós o pecado. Essa é, vamos dizer assim, algo que veio dentro do nosso DNA humano e que nós vamos passar para os nossos filhos. E os nossos filhos e filhas vão passar para os nossos netos. E os netos vão passar para os bisnetos. E por aí vai. Isso vai nos acompanhar até o dia
em que Jesus Cristo voltar e tivermos os nossos corpos glorificados e formos viver na glória com Ele. Isso não quer dizer que isso some, inclusive da nossa vida, quando nós nascemos de novo. Nós acordamos para esse problema. Passamos a entender sobre esse problema. Inclusive estamos tratando muito disso na quarta-feira à noite agora, na série sobre o novo nascimento. Nós acordamos e despertamos para esse problema. Que temos esse problema no nosso ser que é o pecado. Esse vírus mortal que causou morte espiritual. Mas que somos, vamos dizer assim, ressurretos espiritualmente por meio de Jesus Cristo. Quando o próprio Jesus diz para Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Então nascemos de novo e agora vivemos uma nova vida lutando contra esse pecado. Contra esse vírus que é muito mais danoso do que inclusive o coronavírus ou qualquer outro tipo de vírus que causa morte ou qualquer enfermidade que possa causar qualquer tipo de morte. E ele vai seguindo dizendo, e como temos ignorado isso em nossa apresentação do Evangelho, a mensagem do Evangelho perdeu sua pungência e seu poder de entusiasmar. Isso aqui é uma coisa muito séria que ele escreveu, e alguns anos atrás até, ele escreveu isso aqui. O Charles Chamber aqui não é um cara do nosso tempo. Vou até achar aqui, se eu acho a data. É o Oswald, na verdade, não é Charles, não. Eu troquei o nome do homem. 1874, 1917 foi quando ele viveu. Mas veja, o que ele está dizendo? Quando nós paramos, enquanto ministração do Evangelho, enquanto pregação da palavra, de falarmos a respeito do pecado, a pregação perde pungência, perde força, perde, vamos dizer assim, inclusive, né, ele traz aqui o poder de entusiasmar, porque o pecado não é o fim em si. Não é o fim da história. A história não acaba com Adão e Eva pecaram, comeram do fruto, foram expulsos do jardim do Éden e fim, acabou aí a história. Esse é o início da história. A partir daí, dessa expulsão do jardim do Éden, por conta do pecado, por conta da iniquidade, começa a história mais importante da nossa vida, que é a nossa história de redenção. Mais importante do que você entender que Adão e Eva comeram do fruto é entender que aquilo é só o começo da queda, mas não é o fim, que o homem em si ainda tem uma esperança. É por isso que ele diz que quando você deixa isso para trás, quando você tira isso do Evangelho, quando você não prega, a mensagem do Evangelho não inclui esse tipo de assunto, essa coisa tão importante que é o pecado, tratando ele de forma tão irrelevante sobre é pecado comer porco, é pecado trabalhar no sábado, é pecado acordar à tarde, é pecado usar calça jeans, é pecado deixar o cabelo crescer, é pecado não cortar unha, é pecado assistir televisão. Quando você resume o pecado a essas futilidades da vida, você reduz o Evangelho, porque o pecado nos matou. Exterminou o ser humano espiritualmente. Destruiu o relacionamento que nós temos com Deus, que é muito mais importante do que assistir ou não assistir televisão, cortar ou não cortar o cabelo, usar ou não usar calça jeans. É muito maior do que isso. O nosso relacionamento com Deus foi rompido no pecado. A ponto de nós não conseguirmos mais agradar a Deus com as nossas atitudes, com as nossas ações, com a nossa vida. Não importa se é assistindo televisão, usando calça jeans e com o cabelo longo, ou se é com o cabelo curto, usando pijama e assistindo qualquer outra coisa, lendo um livro. É muito mais profundo
do que essas coisas. O pecado nos arrancou da presença de Deus. É por isso que o evangelho é um evangelho de reconciliação. É por isso que lá em Colossenses o apóstolo Paulo fala que ele nos reconciliou com Deus. Por meio de Cristo, nós somos reconciliados com Ele. Por meio da ação redentora na cruz do Calvário, aquilo que nos foi arrancado, aquilo que nos foi destruído, que é o relacionamento com o Pai, é restabelecido. É por isso que a oração do Pai Nosso começa para os seus discípulos: Pai Nosso. É uma reconexão na família, no corpo de Deus, da criatura com o seu Criador, da essência do propósito do qual nós fomos criados, com agora o fim e o meio, que é Jesus Cristo. Se eu não considero o pecado com essa profundidade, eu não tenho, inclusive, isso que ele diz aqui, entusiasmo no Evangelho. Por que eu fico entusiasmado com o Evangelho? Porque eu sei de onde eu vim e eu sei que agora há esperança para mim. Eu sei que não havia salvação e que não dependia de mim mais, que não cabia a mim mais resolver essa questão, não estava nas minhas mãos resolver mais isso, não havia saída para mim porque eu estava morto, e o morto não tem ação, não tem sentimentos, não tem vontade. Mas Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, nos despertou para a vida. E agora, cheio de vida, resistindo pela graça, pela força do Espírito Santo, às tentações deste mundo, o pecado, meu coração de pedra, transformado em coração de carne, anseia a presença de Deus, anseia fazer a vontade do Pai muito mais além do que a minha vontade. Há um desejo no meu coração que é se voltar para Deus, um desejo que eu não tinha, que havia sido arrancado de mim por conta do pecado. E agora ferve no meu coração. Desperta minha alma. A vida em mim. Não pelo meu esforço, não pelas minhas obras, mas pela graça, pelo favor imerecido de Jesus Cristo. Por aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Pela forma que Ele não só morreu, mas como Ele viveu na terra. Dizendo para os seus discípulos que o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Eu vim aqui para fazer a vontade do Pai. Se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. A vontade do Pai estava acima de tudo, porque nós não desejávamos a vontade do Pai mais. Ele cumpre a vontade do Pai para que nós pudéssemos ser despertados outra vez e desejássemos outra vez fazer a vontade do Pai olhando para Ele, como discípulos de Cristo, aprendendo com Ele como deve se viver, como deve se agir, o que deve se fazer e buscar isso desesperadamente. Não há como ouvir essa boa nova e não se entusiasmar. Só que se eu tiro o pecado, não do mundo, porque isso só Jesus é capaz, mas se eu tiro o pecado do anúncio do Evangelho, ou se eu reduzo ele a algo que é só uma vontade que você facilmente consegue resistir se seguir esses 2, 3 passos. Se você reduz ele a esse tipo de coisa, se você reduz isso a essas perguntinhas, com todo respeito, mas o Evangelho já não tem mais sentido. Já não faz mais
Jesus não precisaria morrer para isso. E se ele não precisa morrer para isso, o evangelho então não tem mais sentido. É por isso que ele fala sobre o poder de entusiasmar que a pregação tem do evangelho. Porque ele te desperta. Ele te atrai. Ele traz vida ao seu coração. Porque você entende que não é o fim. Em cada tropeço não é o fim. Em cada vacilo que nós temos, em cada erro que cometemos, em cada falha que cometemos, não é o fim. É apenas o início da redenção que o Senhor Jesus Cristo tem para as nossas vidas. Por isso nós podemos olhar para as coisas que se passaram e que agora são velhas, porque tudo se fez novo em Cristo Jesus. Tudo se faz novo na nossa vida quando nós recebemos, pela graça e ação divina, a regeneração no nosso ser. Passamos a crer, nos arrependemos, reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador e passamos a viver uma vida de santidade. Não é a vida de quem não peca mais e de quem não erra mais. É uma vida em busca de santidade. Uma vida em busca de satisfazer a vontade de Deus. Uma vida que encontra na vontade do Pai o sentido da sua existência e passa a caminhar neste propósito, neste alvo, sabendo da sua incapacidade individual, solitária, de conseguir vencer isso, mas também da sua super capacidade, ou a capacidade suprema que há em Cristo Jesus, que venceu todas as coisas. E que nele, e somente nele, nós somos mais do que vencedores. Eu não sou vencedor sem ele, eu sou vencedor nele, e somente nele. Se eu entendo essas questões e passo a viver assim, o evangelho me empolga, não porque ele demonstra o meu potencial, mas como o apóstolo Paulo, ele demonstra a minha fraqueza, e na minha fraqueza, por meio da ação de Cristo, eu sou feito forte. O evangelho exige de nós humildade. Ele exige de nós. Se existe um povo que precisa ser humilde, esse povo se chama os cristãos. Porque começa a sua vida no cristianismo reconhecendo a sua incapacidade de transformar a sua vida, de mudar a sua vida, sem o auxílio de Cristo. Começa reconhecendo as suas fraquezas, começa reconhecendo as suas transgressões, as suas iniquidades, as suas limitações, a sua morte espiritual, e é reconhecendo que só em Jesus Cristo há vida, e que longe dele, longe dessa videira, se não estiver enxertado nessa videira, não passa de um galho seco, sem vida, sem fruto, sem nada, mas grudado, enxertado nessa videira, nem que ao seu redor haja seca, esse galho não seca, porque a sua vida flui de Cristo e não das circunstâncias. Não há como não se entusiasmar com isso. Não há como não ler as Escrituras olhando desta forma
e não se apaixonar por Cristo, e não ser grato por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. O John Lynn, que é um pastor e teólogo do nosso tempo agora, ele vai falar o seguinte sobre isso. Uma forma muito importante de entendermos o pecado é que se trata da rebeldia contra a lei de Deus. Olha como ele vai dizer isso. É não fazermos o que Ele requer de nós. Não vivemos conforme nos chamou para viver. E assim não sermos em plenitude quem Deus nos criou para ser. Olha a desgraça que é o pecado. Ele deforma nossa vida. Nós fomos criados para viver de um modo, de um jeito, um propósito lindo, ao qual Deus olha para quando nos cria e diz que é tudo muito bom, que é exatamente como Ele queria, como Ele desejou, como que nós fôssemos, tudo se conectando e funcionando e fluindo dentro da grandeza de Deus e da sabedoria de Deus. É assim que nós somos criados. Mas o pecado destrói isso. E olha o que ele vai dizer ainda: pecado é viver sem a referência de Deus, não o vendo como a realidade definidora de nossas vidas, em volta de quem toda a nossa vida tem de ser centrada. Quando não vivemos como se Deus fosse quem Ele é, violamos suas leis e todas as boas, amáveis e protetoras diretrizes que Ele nos deu para viver melhor e mais plenamente. A inimizade com Deus, com a sua lei, quando a gente pensa, na lei de Deus, ou na sua lei, a gente pode até imaginar assim, Deus magoadinho, chateadinho, porque nós não estamos obedecendo a Ele. Poxa, fiz umas criaturinhas tão bonitinhas, tão lindinhas, dei tantas coisas para eles, e esses ingratos não me amam, não me querem, também vou mandar para o inferno. Como se fosse assim que Deus pensasse: eu quero que vocês me obedeçam, senão eu vou ficar magoado com vocês. Mas é muito mais do que isso. Principalmente porque não é isso. Porque isso não é um problema que afeta Deus, ou que afeta única e exclusivamente o nosso relacionamento com Deus, por mais que isso seja gravíssimo. Porque quando nós quebramos a lei de Deus, cometemos pecado, vamos lembrar da lei de Deus, são 10 mandamentos. Desses 10 mandamentos, a gente estudou, já faz pouco tempo, a gente estudou cada um desses mandamentos. Desses 10 mandamentos, 4 falavam a respeito do relacionamento nosso com Deus. Mas 6 desses mandamentos falavam exclusivamente do relacionamento nosso com o nosso próximo. O pecado, ele não afeta nossa obediência, apenas nossa obediência com Deus nesse sentido, mas ele nos leva a uma rebeldia, um estado de rebeldia tamanho, que ele corrompe as nossas relações com o próximo. E não só com o próximo ser humano, mas ele corrompe a nossa relação com o mundo todo. Corrompe a nossa relação com tudo que está ao nosso redor.
gerando ódio, ganância, revolta, o que você quiser, e que destrói, é destrutivo. Assim como ele nos destrói por dentro, ele nos torna seres que destroem relacionamentos, destroem vidas, destroem natureza, destrói tudo. Não é à toa que você vive momentos como nós estamos vivendo, de tensão, de ódio e ataques entre países, e morte e guerra. A capacidade de olhar para um outro ser humano e não conseguir enxergar naquele ser humano que está à sua frente dignidade suficiente a ponto de você tratá-lo como um ser digno de morrer, explodido por uma bomba, de lançar mísseis e mísseis, milhares de mísseis do lado do outro sem saber quem vai ser atingido. Se homem, mulher, criança, grávida, idoso, não importa. O que me importa é que essa bomba caia lá e destrua alguém. E da mesma forma eu vou retaliar. E vou mandar mísseis e mais mísseis e mais mísseis também para destruir do outro lado. Olha o tamanho do estrago que o pecado gera no mundo. Eu entro dentro de uma floresta e a minha ganância é tamanha que eu não consigo pensar no todo e devasto ela toda, porque o que me interessa é aquela madeira ou aquilo que eu vou tirar dali para me transformar na pessoa mais rica, se eu puder vender isso de forma clandestina, sem pagar impostos, sem respeitar leis, sem enfim, cumprir o que a legislação ambiental diz do meu país, eu vou fazer, porque o meu interesse é único, exclusivamente pessoal, ainda que eu destrua algo que vai gerar a destruição da minha descendência no futuro. Mas eu não estou preocupado com a minha descendência no futuro. A minha preocupação é comigo. É se eu vou viver bem. Não importa se o outro vai. E por aí vai. Nas relações de trabalho assim se segue. Você escraviza as pessoas, você paga salários injustos, enfim, você vai seguindo. Destruindo relações, destruindo vidas, destruindo o mundo que foi criado bom e da forma correta, inclusive nós mesmos. É essa a profundidade do pecado que nos destrói espiritualmente falando, enquanto seres que foram criados de forma agradável a Deus, e que nos torna tão inimigos de Deus que olhamos para o nosso entorno e para a criatura de Deus, tudo que Ele criou, e destruímos tudo. Devastamos relacionamentos, devastamos famílias, devastamos o mundo, devastamos a criatura. Não um pensamento pelo próximo, pelo outro. Agora, quando nós nos encontramos, ou quando o Evangelho nos encontra, quando a lei de Deus passa a transcender aquela imagem de uma tábua com 10 regras, mas passa a ser algo que aponta para Cristo, que aponta para aquele que cumpriu, para aquele que revela o amor de Deus, revela a grandiosidade do nosso Senhor, revela aquilo que Deus quer redimir. Não só a relação Deus e criatura, Deus e homens e mulheres, e o ser humano em si, mas também a relação homem com homem, homens com homens, ser humano com outro ser humano. Mas mais profundo ainda, tirar a alienação em relação ao nosso entendimento de quem
nós somos, a nossa relação com nós mesmos, que também foi corrompida, que também foi destruída pelo pecado, que nos afeta no mais profundo do nosso ser, nos transformando em seres individualistas, em seres que não pensam no outro, mas desejam somente a satisfação própria. A partir dessa transformação que o Evangelho gera em nosso coração, combatendo como um antivírus potente, como uma vacina aí da Moderna, da AstraZeneca, da Pfizer, da Coronavac, enfim, como essas vacinas que lutam contra esse vírus do coronavírus, que lutam contra essa doença, essa praga que tem dizimado tantas pessoas. O Evangelho entra no nosso coração como esse antivírus, como essa vacina que começa a destruir essas células do pecado e começa a resistir em nós, trazendo resistência contra essa inflamação que destruiu a nossa vida, que nos levou à morte, e começa a gerar vida de novo. Esse pecado que petrificou o nosso coração, que encobriu o nosso coração de pedra. Agora o Evangelho entra e começa a destruir, esmigalhar isso tudo e tirar essas pedras desse coração de carne, ressurge, começa a bater de novo, sangue começa a fluir nas nossas veias, e agora nossos pulmões começam a funcionar, e agora começamos a respirar, a oxigenação no nosso cérebro começa a voltar e começamos a ter vida. Os nossos sentidos são aguçados, os nossos ouvidos passam a funcionar mais uma vez, a nossa vista se abre e agora nós conseguimos enxergar a Deus, ouvir a sua palavra, ler a sua escritura, entender a sua palavra, compreender a profundidade dela e o sentido que ela tem para nossas vidas, e isso nos gera desejo de cumpri-la. É um processo de ressurreição. É um processo que traz vida aos que estavam mortos, aos que estavam congelados pelo pecado. Sabe onde as pessoas colocam, quando a pessoa morre, no necrotério, eles colocam naquela gaveta dentro de um saco? Você já viu aqueles filmes de zumbi que o cara sai, começa a se bater naquele saco, chuta e sai de dentro daquela gaveta? Somos nós! Quando recebemos o Evangelho, estávamos naquele saco, dentro daquele congelador, espiritualmente falando, rasgamos aquele saco, chutamos aquela gaveta e saímos de lá, vivos! Não como zumbis, mas vivos. Como ele fez com Lázaro. Sai para fora, Lázaro. É assim que ele faz conosco. Porque é isso que o pecado nos causou. Morte. Não é se eu assisto TV, se eu escuto música do mundo, como se existisse música de Marte, né? Mas enfim, se eu escuto música secular ou coisa do tipo, ou se eu vou no cinema, ou se eu... Enfim, se eu tenho uso e costumes que não são descritos nas Escrituras. Não é isso. É muito mais profundo do que isso. Nós estamos falando sobre morte e vida. Homens e mulheres, eu e você, que fomos mortos por causa desse vírus chamado pecado. E agora ressuscitamos por meio do Evangelho. Ressuscitamos com Jesus Cristo. Quando Ele ressuscita, a boa nova é essa. Nós também ressuscitamos com Ele. Que Deus possa
falar ao teu coração por meio dessa palavra. Só para a gente terminar, quero ler assim, aqui umas últimas colocações do John Lynn, e para a gente ir encerrando. Ele diz o seguinte: não viver tendo Deus como referência não apenas conduz à nossa morte e à desintegração pessoal. Nós falamos um pouco sobre isso hoje já. É a razão pelo qual todo o cosmos está sujeito à morte e à desintegração. Lembra quando a gente falou sobre isso? Só para dar mais uma embasada nisso. Como ela afeta não somente a nós, mas todo o cosmos, tudo que Deus criou. Naquele dia em que Ele criou, naquela sequência de dias em que Ele criou Adão e Eva, é afetado com o pecado. Tudo é afetado. E Paulo escreve em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. O pecado leva à morte. Ele leva à morte. No entanto, o Evangelho diz que Jesus Cristo experimentou a morte. Veja, vamos trazer a grandeza desse ato. Jesus Cristo, Filho de Deus, estava assentado à direita do Pai. Vem em forma humana. Recebe nasce nessa terra corrompida. Ele experimentou a morte para que pudéssemos viver. E olha o que ele vai dizendo para encerrar. De algum modo, ele foi dilacerado na cruz. Espiritualmente desmontado. Para que fôssemos feitos íntegros. Dilacerado, recebeu sobre si todas as dores e consequências do pecado. Guarde bem essas palavras. Dilacerado na cruz, desmontado espiritualmente, para que eu e você fôssemos feitos íntegros, reconstruídos. Esse é o resultado do nosso pecado. O Filho de Deus precisou ser dilacerado na cruz e espiritualmente desmontado. É muito mais fundo o negócio. O sacrifício de Cristo é maravilhoso para nós por isso. Porque por meio dele, por causa desse sacrifício que o moeu por completo, nós podemos ser feitos íntegros outra vez. Ele morreu pelo nosso pecado, para que nós vivêssemos. Experimentou a morte e a desintegração. Pagou a pena por nossos pecados, para que não precisássemos pagar por eles. Aqueles a quem ele chamou e tem capacitado para viver a sua glória. Que a gente possa nessa manhã meditar um pouco sobre isso, refletir a respeito dessa grandeza. O R.C. Sproul, ele fala assim que a gente não pode entender injustiça até que tenhamos um entendimento claro do que é justiça. Então, os decretos e a lei de Deus nos dão essa noção do que é justiça. E a partir do momento que a gente tem noção do que é justiça, a gente passa a entender o tamanho da injustiça que nós cometemos e do pecado que nós cometemos. Mas ao mesmo tempo, ela nos remete. Lembra que eu falei que Adão e Eva não era o fim. A história não acabou com eles saindo do Éden.
A história termina com você e eu entrando na glória com Cristo Jesus. Ali é o fim da nossa história terrena e o início de uma história glorificada na presença de Deus. É nisto que eu creio e é por isso que eu vivo e é por isso que eu prego. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós não nos cansamos de fazer isso. Não há como entrar na tua presença sem um coração grato. Ainda mais entendendo o nosso estado pecaminoso e como nós nos afastamos do Senhor. Nós já estudamos e sabemos que o Senhor não nos criou incapazes de cumprir a sua lei, mas nós nos tornamos incapazes por causa da nossa iniquidade. Foi por causa do nosso pecado que nós nos tornamos o que somos. Porque o Senhor fez todas as coisas de forma boa e agradável. Mas por causa da nossa ganância, do nosso pecado, da nossa iniquidade, nós corrompemos tudo isso. Mas nós sabemos que esse também não é o fim. Que o teu amor transcende as nossas atitudes. O Senhor podia simplesmente ter virado as costas para nós e ter dito, eu fiz o que pude, vocês não quiseram, agora se virem. Mas não é isso que o Senhor faz. Mesmo sabendo de todas as coisas, de tudo o que aconteceria, o Senhor nunca teve um plano B. Sempre foi um plano de redenção. Sempre houve esse plano. O fato de saber o que faríamos não impediu o Senhor de nos criar. E só aí há um motivo de gratidão eterna. O Senhor fez tudo o que era necessário. E ainda faz. Porque o Senhor, não apenas satisfeito em entregar o seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário para que pudéssemos ser redimidos, o Senhor ainda nos convence disso. Como não ser grato? Como não amá-lo? Como não desejar conhecer o Senhor, a tua palavra? Como não desejar a tua presença? Por isso, nessa manhã, nós nos rendemos mais uma vez diante de ti. Reconhecemos que o pecado nos condenou. Mas que reconhecemos que o sacrifício de Cristo Jesus nos redimiu. E é nessa esperança que nós cremos e caminhamos. Avançamos rumo ao propósito final que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, queridos. Deus abençoe a vida de vocês.